Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, hashtag Loucos por Jesus. E se você não é inscrito, vai logo se inscrevendo aí, assinando não, ativando o sininho de notificações para que você venha fazer parte dessa família, né, que tá, graças a Deus, crescendo cada vez mais e mais. E vai chamando, né, os seus parentes e amigos para vir fazer parte dessa família também, ok? E vamos para o vídeo. E como vocês já viram aí, né, no tema, nós vamos estar falando sobre pecados, né, sobre confissões de pecados. Então já vamos logo abrindo, né, a nossa Bíblia, né, em Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado, ele acabou vindo, né, através de uma desobediência, que foi de Adão e Eva. E a consequência dessa desobediência acabou vindo para o homem até nos dias de hoje. Quando nós nos tornamos cristãos e decidimos entregar a nossa vida a Deus, nós mudamos totalmente o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. Quando nós somos batizados também, naquele momento do batismo, nós estamos decididos a mudar de vida, nós estamos decididos a não fazer parte do controle da nossa vida, mas deixar que Deus controle cada detalhe, cada passo que nós damos no nosso dia a dia. O escritor de Hebreus nos fala, né, que estamos em uma luta constante contra o pecado, contra a carne, contra nossas vontades, contra as tentações. E isso está escrito em Hebreus 12:4. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, irmãos. Quando a tentação vem, a nós acabamos tendo que escolher. Escolher renunciar ao pecado, negar a si mesmo e continuar com Cristo, ou pecar e pecar. Precisamos entender que o que definirá a nossa condição diante do Senhor Jesus Cristo é a nossa postura, a nossa atitude diante do pecado. E quais são as reações que podemos ter diante do pecado? O primeiro é esconder o pecado. A maioria dos homens, a maioria das pessoas fazem isso. E isso é algo instintivamente, a gente acaba fazendo isso muito por instinto mesmo. A gente peca e esconde para proteger a nossa autoimagem. E quando nós fazemos isso, calma aí, eu acabei baralhando tudo. Quando nós fazemos isso, nós acabamos ligando aos nossos próprios interesses. A gente está ligado mais para fazer os nossos próprios interesses e não estamos nem aí para os interesses de Deus. Os exemplos disso temos Adão, que em Gênesis 3:10 diz assim: tive medo e me escondi. E também temos, né, Davi, que escondeu o seu pecado com Betseba e entre outros também que tiveram a mesma atitude de esconder o seu pecado. O segundo é tratar o pecado com superficialidade. Ou seja, quando a gente trata o pecado com superficialidade, é quando nós mostramos, né, a nossa luz, mas a parte ruim a gente acaba escondendo. Ou seja, que a gente acaba vivendo uma imagem que a gente não está tendo verdadeiramente. Tratar o pecado com superficialidade acaba trazendo algumas atitudes. Essa atitude é tirar de nós mesmos a responsabilidade do pecado. Lembra de Adão e Eva e todo aquele ocorrido? Lembra daquele momento em que eles acabam falando: ah, foi Adão falar, foi a Eva que me deu a maçã, a Eva já falar, foi a serpente. Então, é isso. Eles acabam tirando a responsabilidade do pecado e ficam jogando a culpa um em outro. E o ser humano, ele é assim, ele sempre tenta achar alguém ou alguma coisa, alguma situação que acabou fazendo com que ele pecasse, entendeu? Ele nunca vai pegar, confessar, tipo, ah, realmente eu tô errado. Ele vai sempre falar, tipo, ah, mas foi tal coisa que fez eu pecar, vai ser isso, aquilo. Ele vai ter sempre uma justificativa para ter feito algo. Eu acabei de falar, essa daqui já é a segunda atitude, né, que uma pessoa que trata o pecado com superficialidade faz, como eu acabei de falar, não ter a responsabilidade, né, de que
cometeu o pecado, sempre tenta achar uma justificativa para tudo, não confessa. Mas aqui na palavra do Senhor, Deus ele sempre nos dá uma escolha. A gente tem esse poder, a gente não simplesmente é obrigado a pecar. O pecado não é aquela coisa tipo, meu Deus, eu não consigo. Não é. A gente tem essa escolha de pecar sim ou não. A gente não peca sem saber que tá pecando. Tipo, sei lá, eu bebi e não sabia que tava bebendo. Então, não tem como a gente mentir e não saber que tá mentindo. Isso não faz sentido. Isso nos dá uma orientação, que está em 1 Pedro 1, 15 ao 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Como eu disse, é tudo uma questão de escolha. Viver na santidade, fazer o que é certo, é tudo uma questão de escolha. Se eu não tiver aquela vontade de viver certamente com Cristo, claramente eu vou acabar pecando. Se eu peco e não confesso o meu pecado, eu não vou estar querendo o perdão de Deus, eu não vou estar nem aí para os interesses dele, entendeu? O terceiro é a confissão do pecado. Deus, ele nos trata segundo a sua misericórdia, não segundo o nosso pecado. Mas é claro que nós temos que viver em santidade com Deus, devemos confessar o nosso pecado, pedir perdão sinceramente, com total arrependimento. Não adianta pedir perdão da boca para fora sem estar com o coração realmente arrependido. E aqueles, né, que esconde o pecado, aí já vai ser uma coisa bem mais complicada, né, que já vai ser no juízo final, já vai ter as consequências do pecado dele. O que é confessar o pecado? Confessar o pecado é muito diferente de contar. Contar a gente pode contar, né, para qualquer um, mas confessar, ele tem arrependimento, humilhação e mudança de vida. Isso é o que tem confessar o pecado. Confessar o pecado, a pessoa vai estar olhando e vai falar: eu pequei, eu tenho pecado. Mas ela vai estar disposta a mudar de vida, disposta a alcançar a misericórdia de Deus e totalmente esquecer esse pecado e viver, transformar a sua vida. Ela vai estar disposta a ter as responsabilidades de seus atos, as responsabilidades do pecado que ela cometeu. E em Lucas 6, 46 ao 49 diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quando nós estamos firmes na palavra de Deus, quando nós estamos assim com a nossa casa firmada em Cristo, quando nós estamos orando, lendo a Bíblia, quando nós estamos realmente firmes em Deus, pode vir adversidade, pode vir pecados que nós vamos conseguir saber o que fazer, nós vamos saber a quem correr, a como reagir, né? A quem pode realmente nos ajudar, nós vamos saber o que fazer. Mas aquele que já tem a sua casa não firmada na rocha, aí já é outra situação. E a quem confessar? Bom, a Deus, que em Salmos 32, 3 ao 5 disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. A quem ofendi, que está em 1 João 1,5, que diz assim: Deus é luz. A sequência é:
pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. E o terceiro é uns aos outros, que diz assim: especialmente aquele que eu não gostaria de contar, confessar, cuidar. Eita, confessar. Seja cuidar para não confessar, né, a quem é conveniente. Sem confessar, né, uns aos outros, diz assim em Tiago 5:16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Só há perdão para o pecado confessado. Como falamos anteriormente, quando andamos na luz, nós temos, né, esse entendimento de quando pecamos, precisamos confessar a Deus com sinceridade, com humilhação. E quando nós estamos na luz, nós estamos com paz com Deus. Entendeu? Nós estamos agradando a Deus, nós estamos andando no caminho certo, nós estamos com a consciência limpa. Nós estamos lendo a Bíblia, adorando a Deus, nós sabemos que Deus é conosco, entendeu? Mas aquele que... E quando... Calma aí. E quando nós pecamos, né? Nós já sabemos o que fazer. Que é pedir a misericórdia de Deus e andar e não pecar mais, né? Que já diz naquela passagem da Bíblia, né? Daquela mulher. E Deus falou para ela: vai e não peques mais. E isso é para nós também. Nós temos que ir e não pecar mais. Mas aquele que peca e não confessa o seu pecado, né? Ele já... Essa pessoa, ela tá cheia de soberba e justiça própria. Ela não tá nem aí para Deus. Ela só pensa em si mesma. Ela só pensa em agradar a si mesma e não tá nem aí para a sua santidade, não tá nem aí para a sua vida espiritual. E lembre-se, irmãos, que a confissão é a cura que Deus estabeleceu para nós diante dos danos, né, causados pelo pecado. E, meus irmãos, ficamos por aqui, né? E se você tem algum pecado que você começou, né, depois dessa palavra começou a cair a ficha e tá bastante arrependido, vá lá no seu quarto, né? Feche a porta e ore. Ore. Não da boca para fora, mas ore sinceramente. Peça perdão, arrependimento, se humilhe perante a presença do Senhor. Porque nós só vamos para o céu se estivermos limpos, com nossas vestimentas limpas. Então, viva em santidade, viva na luz. Não por causa do céu, mas porque você realmente ama Deus e porque você realmente quer estar na presença dele. Então, meus amores, até o próximo vídeo e vamos viver em santidade. Vamos viver com a nossa vida na luz, na presença de Deus. E é isso. Beijão.